gente vive por muito tempo um cristianismo meio pesado, meio carrasco. Algumas vezes nos sentimos culpados por, de repente, num domingo, ao invés de ir para o culto assistir o futebol, ou ficar em casa apenas, porque trabalhou a semana inteira. E, puxa, o dia que eu tenho para descansar é domingo. Só que se eu não for, parece que é um peso. Aquele tipo, no culto só de manhã, à noite você está sentado assistindo Fantástico, fica aquele peso nas costas, aquela culpa. E eu comecei a me questionar. Será que é isso? Será que a gente tem a obrigação de ir para um culto, de fazer um serviço? E a Bíblia ela fala algo interessante. Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, tem uma citação de Paulo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ué, por que foi colocado isso na Bíblia? A Bíblia é um livro econômico. É um livro bem econômico. Ela não fica gastando tempo, não. Uma vírgula faz toda a diferença. Então eu vou fazer um desenho aqui, que vou tentar explicar o que está falando ali. Isso aqui é Jesus. Quem que é o corpo de Cristo? A igreja, a mulher. Vamos colocar aqui a mãe. E quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Vamos colocar aqui o pai. Olha que interessante. A mãe, ela gera uma consciência de benefício, uma consciência de proteção, uma consciência de pertencer e uma consciência. Olha que interessante. A mãe ela gera uma consciência de benefício e uma consciência de serviço, uma consciência de pertencer, proteger e serviço. Como assim? A mãe, ela que faz a maioria do serviço e uma geração de vida, e uma gestação. É a mãe que recebe o sêmen, é a mãe que gera, ela que engorda, ela que pare, que amamenta. Por mais que o pai ajude, normalmente ela fica com a maior parte do serviço, certo? Então a mãe ela gera uma consciência de serviço. A mãe ela gera uma consciência de benefício. A criança não gosta da mãe, ela gosta do leite. Porque uma criança não tem consciência de relação, ela tem consciência de benefício. Então ela chora, a mãe, ó, ela quer o benefício. A mãe ela gera uma consciência de proteção. A mãe mata um leão, luta com o Mike Tyson por causa de um filho. Uma mãe gera uma consciência de pertencer, né? O cara tá com 200 anos barbado, velho, as crianças vão almoçar em casa hoje. Você olha, cadê as crianças? É meu filhinho, vem aqui, fala pra mãe, é minha. E o pai? O pai, ele gera uma consciência de relacionamento. O pai gera uma consciência de relacionamento. Por quê? Porque todo pai adota. A mãe, ela tem certeza que é mãe. Mas o pai, ele tem que adotar. Ele não tem certeza que é pai. Ah, mas eu vi entrar, mas eu vi sair, mas você não viu entrar. De repente, o padeiro passou antes, e aí? Mas por que então que você adota? Pela relação que você tem de confiança, de amor. Então você não precisa ir no ratinho. Se você tem um relacionamento, se você tem um relacionamento cheio de meio que aquele relacionamento que fica todo mundo, cada um, tá, pô, engravidou, vamos pro ratinho, DNA. Porque, agora não, como você tem confiança, como você ama, e o amor não suspeita mal, não busca os seus interesses, então, todo pai adota, e adota pela relação. Então o pai gera uma consciência de relacionamento, de relação. E aí eu entendi porque Deus é pai. Eu ficava meio assim, porque Deus é pai. Porque eu falava assim, Deus podia ser mãe é mais legal, né, meu? O pai é meio chato, né? Briga, né? A mãe sempre passa um pano, né? Sempre mais amorosa. Mas Deus é pai por quê? Porque todo mundo é adotado por Deus. E também todo mundo é adotado na terra. Então você que era adotado tinha um preconceito. Ai meu Deus, eu sou adotado. Fique tranquilo, todo mundo é. Porque todo pai adota. Então o pai gera uma consciência de relação.
de relacionamento. Agora a gente vai entender aquele texto que estava falando lá. Gálatas 4:4 diz o seguinte: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Para que ele falou nascido de mulher? Ele podia ter falado nascido, porque se nasceu é de mulher, vai nascer do quê? De um jumento? Nascido debaixo da lei. Quando a Bíblia fala de lei, quem que representa a lei na Bíblia? Moisés. Moisés, ele sempre foi filho de mãe. Sempre filho de mulher. Ele foi filho de Joquebede, filho de Miriam, filho da filha de Faraó. Ele sempre foi cuidado por mãe. Moisés, ele era especialista no serviço. O que eu tenho que fazer? Tem que tirar o povo do Egito? Vamos tirar, vamos embora. Ele era especialista no benefício. O que vocês querem? Quero pão. Então manda pão do céu, Deus. Dá pão para eles. O que você quer? Agora eu quero carne. Dá carne. Agora eu quero água. Sai água. Ele era especialista na proteção. Deus falou, vou matar esse povo. Ele entrou na frente, se matar ele, tira meu nome da vida. Eu não vou ir não, hein? Vai matar não. Ele era especialista no pertencer. Eu e minha casa, esse meu povo que está comigo. Só que Moisés tinha um grande problema com relacionamento. Ele teve problema de relacionamento com os egípcios, onde ele morava, matou um egípcio. Depois teve problema de relacionamento com os seus irmãos de carne, Miriam, Arão. Depois teve problema de relacionamento com o povo que ele criava, com a sua liderança. Teve problema de relacionamento com Deus. Moisés tinha problema de relacionamento. Quando a Bíblia diz que Moisés, ele fala assim, mandarão, quando Deus falou com ele, mandarão porque eu sou pesado de língua. Não é que ele era gago. Algumas pessoas falam, Moisés é gago. Não. Ele era grosso, ignorante, bruto. Ele não sabia falar com calma. E ele falou, cara, não vou, Deus. Se eu for lá, eu vou falar um monte. Eu sou pesado de língua, eu sou grosso, eu sou ignorante. Então vai Arão, que é mais manso, e fala direito. Moisés não era gago. Moisés, ele foi coronel do exército do Egito. General, comandante. Ele foi estudado na ciência do Egito. O cara era fera. Só que era grosso, ignorante. Tinha problema de relacionamento. Então é o seguinte. Hoje, a mãe, ou seja, a figura feminina, são as denominações. São as denominações. Ou seja, quando eu sou gerado em uma denominação, eu tenho consciência de serviço. Eu preciso ir para o culto, isso é serviço. Ô irmão, a gente tem coragem de colocar a denominação corredentora com Cristo. A gente só tirou Maria e colocou uma denominação. Porque se uma pessoa não está indo numa igreja, a gente fala assim, irmão, você está fora do corpo de Cristo. Como assim? Então a gente começa agora, porque fomos gerados em uma denominação, a gente é gerado no serviço. Você precisa participar de grupo. Você precisa ir para o culto. Tudo é serviço. Irmão, você não está dando dízimo, serviço. E aí quando a gente é gerado no serviço, na denominação, a gente quer benefício. Pastor, eu dei o dízimo e bati o carro. Não, o devorador tem que estar repreendido. Traz os seus dízimos, a oferta para repreender o devorador. Serviço com benefício. Proteção. Irmão, sua vida está difícil, vá para a igreja. Garra com Jesus, vai para lá, que ele vai te ajudar. Pertencer. Eu sou da denominação, eu sou da INC. Eu sou da quadrangular, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da ABA, eu pertenço. Porém, precisamos também do cabeça, que é Cristo, que nos dá a consciência de relação, de relacionamento, de família. Paulo escrevendo para Gálatas, ele diz assim, o herdeiro quando criança nada difere do escravo. O que isso quer dizer? Eu tenho uma empresa, o meu filho trabalha comigo. O que iguala ele ao meu funcionário? O serviço. O que diferencia o meu filho do funcionário? A consciência de relação que ele tem comigo. Porque ele não trabalha para mim por dinheiro. O meu funcionário faz a mesma coisa que o meu filho. Os dois fazem a mesma coisa, nada se difere. Porém, com consciência diferente. Um por causa do dinheiro. Um para receber benefício. E o outro pela consciência de relação, de família, de pertencer, que é meu, é herança. Se eu não pagar meu filho, faz tempo que ele não recebe, tadinho, mas ele vai ser abençoado. Se eu não pagar o meu filho, ele não vai me pôr um protesto. Agora, se eu não pago um funcionário, ele me protesta. Porque o relacionamento que eu tinha com ele era um relacionamento de serviço. Era um relacionamento de benefício. Eu faço e mereço.
Então, se você frequentou uma igreja por 10, 15, 20 anos, saiu de lá e ninguém nunca mais falou com você, você foi gerado aonde? No serviço ou no relacionamento? Na denominação ou em Cristo? A prostituta, ela faz a mesma coisa que a esposa. O que difere? A consciência. A esposa faz por amor. A prostituta por dinheiro, por necessidade, por carência, por falta de consciência. A noiva de Cristo, ela tem feito muito. E não estou aqui para falar mal da igreja. Mas algumas vezes a gente esqueceu do cabeça. Esqueceu de Cristo. Porque Cristo veio nos trazer a comunhão, o relacionamento. Como eu posso chamar, a gente bate no peito para falar, somos família de Deus. Somos família de Deus. Que família é essa que vê um irmão passando necessidade e não ajuda? Que família é essa que tem irmão que está sendo despejado porque não tem dinheiro para pagar o aluguel e a gente não está nem aí? Que família é essa que a gente está vendo aí? Pessoas em depressão, doente, porque não tem relacionamento, não recebe uma visita. Que família é essa? É uma família gerada no serviço, para manter benefício, para pertencer? Então eu venho para o culto porque eu quero resolver logo o meu problema, e que se dane o meu irmão. Não quero saber de relacionamento, eu quero me envolver com a prostituta, não com a noiva. Porque a prostituta eu tenho prazer rápido, e não preciso de compromisso. Porque com a noiva eu preciso de ter compromisso e responsabilidade. E eu vou fazer serviço, eu vou ter benefício, eu vou pertencer, mas com a consciência do que eu estou fazendo. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa, mas o que muda é a nossa consciência. Porque o principal responsável para que tudo mude, quem que é o mais interessado para que o mundo inteiro mude, para que todo mundo se converta, é Deus. É Deus. Então não é a gente. Mas o problema é que Deus é manifesto através de nós. E se Ele é manifesto através de nós, que Deus que a gente está mostrando aí fora? O Deus do serviço? Do benefício? Eu vou me relacionar com fulano de tal, porque eu sei que eu posso ter dinheiro, eu sei que eu vou ter um cliente ali, eu sei que eu vou... Ou você vai lá porque você pode oferecer. Porque aí quando a gente é gerado na denominação, você parou de fazer o serviço, acabou a comunhão, acabou a relação. Acabou. Acabou. Mas calma aí, vai para lá, a gente estava 20 anos junto aqui, 10 anos, caminhando junto. Não, você não faz mais parte. E como a gente tem coragem de falar que nós somos o corpo de Cristo, a família, a igreja é uma só? Como assim? Mentira! Cada denominação é uma religião. Preste atenção. E aí começa a ficar pesado. Porque aí eu vou para o culto porque eu tenho que ir. Não porque eu tenho uma família. Eu não sou obrigado a ir na casa da minha mãe. Eu quero ir na casa da minha mãe. Eu não sou obrigado a ir na casa dos meus parentes, das pessoas que eu gosto, que eu tenho relacionamento. Eu quero estar junto. O dia que você tiver que fazer, você não tem mais que fazer. O dia que você tiver que ir para o culto, fala, meu Deus, eu tenho que ir para o culto, você não tem mais que ir para o culto. Sabe por quê? Porque você não vai existir mais quando você fizer isso. Porque a sua maior autoridade, ela está na sua dignidade, no seu caráter, na sua essência. Como assim? A gente quase não tem poder nenhum no mundo. Como assim? Na sua empresa quem tem poder é o dono. Sobre o dono quem tem poder é o prefeito. Sobre o prefeito é o governo. Cara, sempre vai ter alguém que vai ter mais poder que você. Só que existe um lugar no mundo que você tem mais poder que todo mundo. E é sobre a sua vida. Sobre a sua dignidade, sobre o seu caráter. E o dia que você negociar o seu caráter, a sua dignidade, você acabou. Porque se você negociar por resultado, se você negociar por agradar pessoas, por amizade, se você negociar por status, por poder, por fama, você não existe mais. E aí você vai viver aonde? Vai viver, sabe aonde? No serviço, no resultado, correndo atrás de resultado. E aí o seu happy hour vai ser na sexta-feira. Como eu posso dizer que meu dia feliz é só sexta, quando acaba a semana? Segunda-feira, ai que inferno, segunda. É porque eu estou vivendo só por resultado. É porque eu perdi o propósito. É porque um momento eu negociei a minha dignidade. Você está trabalhando numa empresa, você tem que mentir. Fala, eu não minto. Cara, você tem poder para fazer o que você quiser. Menos mexer no meu caráter e na minha dignidade. Menos. Mas o dia que você negociar isso, você não existe mais. E aí agora, como você não existe mais, você vai começar a mover para o resultado. E agora você vai achar que dá certo algumas coisas, ter dinheiro, ter um monte de gente atrás de você. Você acha que isso é o que está te fazendo. Mas você não é o que você faz. E a gente fala isso, batendo no peito, para as coisas erradas.
Mas isso também serve para as coisas certas. Se você não é o que você faz para o seu erro, você também não é o que você faz para o seu acerto. Então indifere se o seu resultado é bom ou ruim. Porque se a gente for falar de resultado, o meu Deus teve um resultado péssimo. E o povo que ele veio salvar até hoje estão esperando ele chegar, porque não acreditaram que aquele cara era um Deus. E ele, olha que loucura. A Bíblia diz que ele abriu mão do seu poder. Ele abriu mão do seu poder. Jesus não tinha poder aqui. O escritor aos Hebreus diz que Jesus tinha menos poder que os anjos. O escritor aos Hebreus diz, fizeste o filho do homem pouco menor que os anjos, mas de glória e honra o coroaste. Jesus tinha menos poder que os anjos. Mas Jesus não precisava de poder. Ele precisava de autoridade. Ele não precisava de poder. Quem tinha poder era Pilatos. Quem tinha poder era Caifás. Quem tinha poder era Roma. Só que Jesus tinha autoridade. E você só tem autoridade quando você tem dignidade. Quando você é quem você é. Aí você tem autoridade. O dia que você não é mais, acabou a sua autoridade. Só que quando eu sou gerado aqui, ó, eu vou atrás de resultado. E resultado quer dizer poder. Então eu vou buscar o poder de Deus. Oh, vamos lá buscar o poder de Deus. Jesus falou, eis que vos dou o poder, é isso? Não, eis que vos dou autoridade. Autoridade não tem nada a ver com poder. Porque tem muita gente com poder que não tem autoridade nenhuma. E tem muita gente que não tem poder nenhum e tem uma autoridade tremenda. Porque autoridade tem a ver com dignidade. Só que quando eu tenho essa consciência de relação, consciência de família, consciência de pertencer, o meu filho, ele não sabe tudo que o meu funcionário sabe. E ele nem precisa saber. Mas ele tem consciência da autoridade de quem ele é para mandar o funcionário fazer. Se você tem uma empresa, você não sabe tudo. Você não é engenheiro, mas você contrata um engenheiro. O engenheiro tem poder para realizar, só que você tem autoridade para contratá-lo para fazer. Você não tem o poder para executar. Por isso que Jesus não tinha poder. Os anjos tinham, porque Jesus tinha autoridade para enviar os anjos para fazer para ele. A Bíblia diz que os anjos são ministros que trabalham a favor dos santos. Então eu não preciso de poder, eu preciso de autoridade. E sobre essa autoridade, os demônios, os principados e potestades têm que se curvar. Porque essa autoridade, ela vem de uma consciência de relacionamento que eu tenho com o Pai. E esse relacionamento, ele tinha que ser gerado dentro das igrejas. Só que nós estamos achando que a autoridade nossa está no culto. A gente está achando que a nossa autoridade está no dízimo. A gente está achando que a nossa autoridade está na célula, no grupo familiar. A gente está achando que a nossa autoridade está em frequentar uma denominação. E aí agora a igreja está tendo um papel de redentora com Cristo. A gente enche a boca para falar dos católicos, de Maria. Só que cada denominação é uma Maria. Eu queria colocar aqui o slide. Eu estava só na introdução, não vai dar tempo de eu falar. Efésios 2:20. Efésios 2:20, você pode colocar para mim, por gentileza? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Preste atenção, a Bíblia diz que nós fomos edificados. O que é edificado? Volta lá, coloque lá, por gentileza, agora os slides, por favor. O que significa ser edificado? Edificar, edifício, do grego, epoikodomeo. Construir sobre, edificar para, próximo. Edifício do latim, eades, casa, mansão. O nome acabou se fixando nos edifícios que existiam em Roma. Porque havia um magistrado romano que era chamado de eadlis. Competia-lhe cuidar de questões de habitação. Daí o nome. Um acréscimo feito a uma residência, com uma peça a mais, costumava-se ser chamado de edícula. Esse nome vem junto de eades, com acréscimo do sufixo diminutivo. Então olha só o que está dizendo a Bíblia, que os apóstolos, eles eram um fundamento. E o que é o fundamento? É aquilo que vai embaixo. Ou seja, esse papo de cobertura, meu Deus. Se apóstolo é fundamento, o que tem a ver? Oh, o apóstolo é minha cobertura. Minha cobertura é Cristo. Porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E a Bíblia diz que os apóstolos são fundamento. Ou seja, eu caminho sobre aquilo que ele me ensinou. Ele está embaixo, escondido, fundamento não vê. Para esse prédio estar aqui, existe um fundamento, um alicerce aqui embaixo. Então para eu estar aqui hoje é porque houveram apóstolos sobre a minha vida, que eu estou caminhando sobre o que eles me ensinaram. Mas vocês não estão vendo ele. Fundamentos.
Fundamentos. Então vamos lá. Volte o texto de Efésios de novo, por gentileza. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O que é uma pedra angular? Volta ela para o outro slide. A pedra angular foi uma das maiores descobertas de Roma. Que é aquela pedra que vai no meio do arco. O arco, ele foi uma das maiores invenções da construção. Pode prestar atenção do Coliseu, das grandes pontes, tudo em forma de arco. Porque é o que concede peso. E aquele arco, aquela pedra angular que vai ali no meio, ela detém toda a pressão do peso, ele vai todo sobre aquela pedra. Toda a pressão do arco, então vem um peso em cima, ele vai forçando, e o peso vem todo sobre a pedra angular. Sobre aquela pedra ali. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo o seguinte, que os apóstolos, eles vão nos ensinar, vão trazer conhecimento a nós sobre Cristo, para a gente caminhar no fundamento de Cristo, que é a pedra angular. Ou seja, Cristo vai aguentar toda a pressão da nossa vida. É Cristo que vai aguentar toda a pressão da nossa vida. É Cristo que vai suportar, sustentar toda a pressão sobre nós. Nele, está falando de Cristo, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto fez convergir em Cristo, ou seja, por isso que ele é a pedra angular. Tudo, ele nos salvou, olha o que o texto está dizendo, que ele nos salvou pela graça. E agora é o seguinte, tudo vai convergir em Cristo, a nossa autoridade está em Cristo. Todo o nosso problema, toda pressão sobre a nossa vida, toda preocupação, quem vai aguentar isso é Cristo. Mas o problema é que a gente não está gerado na consciência, a gente está gerado no serviço. E aí a denominação não vai aguentar isso para você. O seu pastor, não vai aguentar isso para você. Porque a gente está gerado aonde? A gente está convergindo todo o nosso problema aonde? No grupo familiar, na célula, na igreja, na denominação, no pastor, no Satanás. Só que a Bíblia diz que nós temos que convergir em Cristo, que é a pedra angular onde vai estar toda a pressão. É Ele. Então quem tem que fazer a diferença? Nós. Então não é chegar agora e falar, quer saber da coisa, estou aqui sendo gerado do serviço. Não, começa a mostrar a consciência de relacionamento. Mostre a consciência de relação. O que você vai fazer? Faça com quem está do seu lado. Com seu amigo, com seu irmão. Com quem é de casa. A gente é ninja, expert para salvar o mundo inteiro. Não, eu quero ir para a África. Eu vou para Bangladesh. Eu vou para lá. E está do lado da sua casa. Sua irmã em depressão, seu irmão nas drogas, sua mãe doente. Por quê? Porque a gente não tem consciência de família. A gente tem consciência de serviço. Então se eu fizer serviço na minha casa, meu pastor não vai estar vendo. Então é o seguinte, todo mundo fala de Davi. Não, porque Davi matou Golias e pai. Mano, vou contar a verdade para vocês então. É o seguinte, Davi estava lá pastoreando as ovelhas do pai dele. E de repente aparece um leão. E Davi está com quem? Sozinho. Davi, ó, qual que é, mano, esse leão? E pá, já pega um pé de pau, e pega um bagulho, e já era, né, mano? Qual que é? E sai no palco o leão, mano. Na mão, regaça o leão. Chega em casa zoado, cansado, rasgado. O pai dele fala assim, moleque tá brigando de novo na rua. Não, pai, não tô brigando não, o que aconteceu? É que veio um leão, pai. E eu fui lutar. Além de brinquedo, é mentiroso. Vai pra lá, moleque, mentiroso. Aí passou um tempo, veio um urso. E ele, pô, qual que é desse urso aí, mano? E vamos pra lá, e vem pra cá, é a capoeira. E aí é o seguinte, mano, dá um pau no urso. Chega em casa zoado. O pai, moleque, você tá brigando. Não, pai, vai falar que é leão. Não, pai, agora é urso. Ah, mentiroso. Porque é o seguinte... Se aparecer um leão aqui, agora, vai levantar um monte de valente aí para matar. Oxi, você acha que não levanta? Levanta, porque tem plateia. Vamos matar esse leão. Qual que é? Entendeu? Tem plateia. Agora é o seguinte, você está sozinho? Se você está sozinho, o que você faz? Ó, leão, sai fora. Ninguém está vendo. Com plateia a gente mata leão, a gente mata Golias, a gente mata gigante, a gente mata tudo. Mas sem plateia a gente foge. Aí agora Davi vai lá levar comida para os irmãos. Quando ele chega lá, tem um maluco lá chegando. Ó. Tem homem aí? Qual que é? Ah. E ele falou, o que está acontecendo aí? Não, o cara tá... Ah, é? Então eu vou lá. Davi, mas você tá louco? O cara tá 10 de você.
Rapaz, alguém já viu leão aqui, pelo menos no zoológico? Você viu o tamanho do bicho? Alguém já viu urso? Mano, se você saiu na mão com o urso e com o leão, o que é um homem? Pode ser o Anderson Silva, pode ser o Mike Tyson, pode ser quem for, mano. Você saiu na mão com o leão e com o urso, você vai fazer o que com o homem? Então, quem colocou Davi no trono foi os leões e ursos. Isso aqui não é meu não. Foi os leões e ursos que ele matou escondido. Porque vitória no secreto, honra em público. Vitória no secreto, honra em público. Só Deus sabe os leões e os gigantes que você mata no seu secreto. Só Deus conhece aquilo que você faz sozinho. As noites que você passa sem dormir. As madrugadas que você passa chorando. As vezes que você passa caminhando e cantando e sem saber nem como orar. Só Deus conhece os seus ursos e o seu gigante. E aí depois quando vem você lá sentado como rei, vão falar lá, deu sorte na vida. O caramba! Matou leão e gigante. E ninguém viu. E ele matou o leão e gigante por quê? Porque ele tinha um relacionamento com o pai. Com Jessé. E ele tinha uma responsabilidade. E pelo relacionamento ele assumiu uma responsabilidade. Ele não era membro de igreja, não. Ele era filho da família. Vitória no secreto. Honra no público. Só Deus sabe a luta que você tem por causa da pornografia. Só Deus sabe a luta que você tem por causa do adultério. Só Deus sabe a luta que você tem pelo vício. Só Deus sabe as lutas que você vence o gigante a cada dia. Esses são seus gigantes. Não, esses são seus leões e os seus ursos. Porque o gigante vai ser derrubado em público, na frente dos seus irmãos. Porque a vitória veio no secreto. E isso a gente só consegue com consciência de relação, não de serviço.